Olá, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula vamos falar sobre diferentes maneiras de ver multiplicação e faturação de matrizes. Então temos o exemplo da aula anterior, a matriz 3 por 3, e vamos pensar sobre como fazer A vezes X. A gente viu uma maneira diferente de pensar nessa multiplicação, como sendo multiplicação por vetor, né, x1, x2, x3, como sendo uma combinação linear das colunas de A. Então, tenho aqui o que a gente vai denotar por A1, que é a coluna 2, 3, 5, mais x2 vezes A2, que é a coluna 1, 1, 7, mais x3 vezes a coluna 3, 4, 12. No entanto, essa não deve ter sido a primeira forma como você viu a multiplicação de uma matriz por um vetor. A primeira forma deve ter sido baseada no produto interno, onde a gente tem aqui as colunas 2, 3, 5, 1, 1, 7, 3, 4 e 12. E aí a gente quer multiplicar aqui por x1, x2, x3 e vai fazer o produto interno de cada uma das linhas de A pelo vetor x. Então, o que é o produto interno, né? Então, se a gente tem aqui um vetor V, né? V1, V2 e V3, e eu tenho um outro vetor W, W1, W2 e W3. Se esses dois vetores são vetores coluna, o produto interno deles, normalmente denotado aqui por um ponto, tá? Vai ser V transposto vezes W. Isso aqui é V1, V2, V3 vezes W1, W2, W3, que dá um escalar, certo? O escalar V1, W1 mais V2, W2 mais V3, W3. Ok. Então, se a gente usa essa ideia do produto interno para calcular os três elementos do vetor resultante, a gente tem 2x1 mais x2 mais 3x3, 3x1 mais x2 mais 4x3, finalmente 5x1 mais 7x2 mais 12x3. Então, vimos duas formas de entender A vezes X. Uma é através dos produtos internos, né? Linha de A, produto interno com vetor X. E a outra é como sendo a combinação linear das colunas de A. E se a gente multiplicar A por todos os vetores X no Rn, a gente tem um determinado espaço, tá? E esse espaço é conhecido como espaço coluna, que eu vou denotar por C de A, tá? Coluna, C de coluna, calculado sobre A. Nesse segundo exemplo, também temos uma matriz 3 por 3, só que agora as colunas são 1, 1, 1, 3, 3, 3 e 8, 8, 8. Claramente, a segunda e a terceira coluna são múltiplos da primeira e, portanto, múltiplos uma da outra também. Então, se você pensar em todas as combinações lineares de coluna dessa matriz, você vai ter basicamente múltiplos do vetor 1, 1, 1, ou múltiplos do vetor 3, 3, 3. Fazendo uma figurinha para representar isso aqui, a gente tem o R3, a gente tem o vetor, primeira coluna, né, o vetor 1, 1, 1, e o espaço coluna dessa matriz, né, que são as combinações lineares das três colunas, elas vão ser essencialmente pontos nessa reta que liga a origem ao ponto 1, 1, 1. Tá? Inclusive passando aqui desse ponto. Esse conjunto de vetores, né, esse conjunto infinito, é conhecido como espaço coluna de A. É comum a gente perguntar também qual a dimensão desse espaço coluna. Como a gente tem uma reta, e a gente tem uma reta porque a gente tem um único vetor linearmente independente, a gente diz que a dimensão é 1. Essa dimensão é conhecida como posto da matriz A, tá? Que é o número máximo de vetores coluna linearmente independente.
Uma outra forma como você pode calcular o posto é vendo o número de linhas linearmente independentes. Esse número de linhas tem que ser exatamente igual ao número de colunas. Portanto, o posto da matriz é 1. Então, recapitulando, o posto de uma matriz ele é o número de colunas linearmente independentes, que é equivalente a dizer que é o número de linhas linearmente independentes. Logo, o posto de uma matriz nunca pode ser maior do que o número de colunas, nem do que o número de linhas. No caso de uma matriz M por N, M linhas e N colunas, ele é, no máximo, o mínimo entre esses dois valores. Então, se eu tenho uma matriz 10 por 5, eu sei que o posto da matriz vai ser, no máximo, 5. O posto do produto de duas matrizes, A e B, ele vai ser, no máximo, o mínimo entre esses dois postos. Mas por que isso acontece? Para responder essa pergunta, vamos desenhar aqui duas matrizes A e B. Então, eu vou desenhar aqui as matrizes a matriz A com as colunas A1, A2 até AN. E eu vou desenhar a matriz B. Só que, em vez de representar as colunas, eu vou representar as linhas da matriz B. Tá? Então, eu vou colocar aqui B1, B2, e para facilitar a nossa vida, eu vou fazer duas matrizes N por N. Ok? Vamos pensar no resultado dessa multiplicação de matrizes. A gente pode decompor uma multiplicação de uma matriz A e um vetor B e uma matriz B como sendo a multiplicação da matriz A por cada uma das colunas de B. O resultado da multiplicação da matriz A pela primeira coluna de B vai ser armazenado aqui. Observa que esse resultado é uma combinação linear das colunas de A, assim como o resultado que eu vou armazenar na segunda coluna aqui da minha matriz de resultado, certo? Também uma combinação linear nas colunas de A. Portanto, eu não posso ter aqui nada que não seja uma combinação linear das colunas de A. Ou seja, eu não consigo aumentar o número de colunas linearmente independentes. Pode ser que ele diminua, pode ser que eu acabe gerando novas colunas que sejam combinação linear das colunas anteriores. Da mesma forma, isso acontece com as linhas, né? Quando a gente faz a multiplicação de A por uma matriz B, eu posso pensar nisso como sendo multiplicar a primeira linha de A pela matriz B, certo? E o resultado ele vai ser armazenado aqui nessa primeira linha. Cada linha dessa matriz resultante ela vai ser uma combinação linear das linhas de B. Portanto, eu não consigo gerar novos vetores independentes, né? Novas linhas independentes, além das linhas independentes que já tenho aqui na matriz B. A conclusão é que quando você multiplica uma matriz A por uma matriz B, a gente não consegue aumentar nem o número de colunas linearmente independentes, nem o número de linhas linearmente independentes. Logo, o posto dessa matriz resultante vai ser, no máximo, o mínimo entre o posto de A e o posto de B. Vamos falar agora um pouco mais de detalhe essa ideia de colunas linearmente independentes. Analisando da esquerda para a direita, a gente vê que a terceira coluna ela é uma combinação linear da primeira e da segunda. Mais especificamente, ela é a soma das duas primeiras colunas. Logo, essa terceira coluna aqui ela é redundante quando a gente pensa no espaço coluna de A. O espaço coluna de A ele pode ser construído apenas a partir dos dois primeiros vetores, certo? Então, eu poderia escrever aqui o espaço gerado por espaço coluna de A, né? É o espaço gerado pelos vetores 2, 3, 5. E aqui eu vou colocar transposto para ficar claro que eles são colunas. E o 1, 1, 7 transposto. Tá? Observa que eu não consigo construir esse espaço coluna a partir do primeiro vetor sozinho ou do segundo vetor sozinho. Esses dois vetores juntos, eles formam o que a gente chama de base para o espaço coluna.
para que um conjunto de vetores forme uma base, eles precisam ser linearmente independentes. Vamos pensar agora sobre as seguintes perguntas. Na primeira, eu quero que você sorteie um vetor x aleatório de n linhas e uma coluna. Tá? E quando eu falo vetor aleatório, pode ser realmente qualquer número real em cada uma das coordenadas. O que a gente pode dizer sobre AX? Esse é um momento bom para você pausar o vídeo e tentar pensar na resposta por conta própria. Bom, esse vetor x vai ser um vetor no Rn, certo? E A vezes x vai me dar uma combinação linear das colunas de A. Portanto, AX é um vetor que está no espaço coluna de A. Se a gente fizer isso aqui infinitas vezes, a gente vai basicamente gerar todos os pontos nesse espaço coluna. Segunda pergunta. O que podemos dizer sobre A vezes B vezes C vezes X? A, B e C são matrizes e X é um vetor. Pode pausar o vídeo. Bom, vamos pensar, talvez essa aqui seja um pouquinho mais complicada, né? Vamos pensar sobre C vezes X. Então, a gente tem um X aleatório, que a gente gerou lá daquele jeito, e está pré-multiplicando por uma matriz C. Tá? Isso aqui vai me dar um ponto no espaço coluna de C. Vamos pensar em todas as matrizes como sendo n por n. Tá? Então, x também, aliás, m por n. Então, x ele é um vetor n por 1. Quando eu multiplico por c, vai dar também um vetor m por 1. Tá? Digamos que seja y pertence ao Rm. Será que o y é qualquer ponto no Rm? Bom, isso aí vai depender de C, né? Porque pode ser que C seja um subespaço dentro do Rm, pode ser que seja uma reta, um plano, né? Pode ser que ele não gere o Rm inteiro. Então, quando eu faço C vezes X, eu estou restringindo, né, a um subespaço, possivelmente restringindo a um subespaço de Rm. E aí eu pego esse novo vetor e multiplico por B. Novamente eu estou aplicando uma restrição. Esse resultado ele vai ser alguma coisa que está no espaço coluna de B. Tá? E finalmente, quando eu multiplico por A, eu tenho um vetor aqui, que não necessariamente é qualquer vetor no Rm. Né? Essa pré-multiplicação por C e B pode ter restringido esse espaço. E aí, quando eu multiplico por A, eu tenho um ponto que faz parte do espaço coluna de A, tá? Mas não necessariamente gerando infinito x e fazendo essas contas, eu vou recuperar o espaço coluna de A. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Vamos agora formalizar um pouco essa noção de multiplicação de matrizes como uma concatenação de colunas ou uma concatenação de linhas. Então, se eu tenho uma matriz A, m por n, e vou multiplicar por B, matriz n por P, eu posso pensar nessa multiplicação como sendo a concatenação horizontal de vários vetores coluna. Tá? Quando eu digo concatenação horizontal, eu vou colocar um à direita do outro. O primeiro vetor coluna é o resultado da matriz A pela primeira coluna de B, tá? Que eu estou denotando por B estrela 1. Esse estrela quer dizer que eu estou variando aqui a linha e deixando a coluna fixa. Tá? Então, eu tenho aqui A vezes B estrela 1. Segunda coluna, A vezes B estrela 2. Quantas colunas eu tenho aqui? Eu tenho... B tem P colunas, né? Então, isso aqui vai ser A vezes B estrela P. Outra maneira de ver isso aqui, concatenação horizontal de linhas, onde cada linha é a linha de A vezes a matriz B inteira. Quando você multiplica um vetor linha por uma matriz, dá um vetor linha. A primeira linha aqui vai ser justamente A1 estrela B. A segunda linha, A2 estrela B. Isso aqui se repete m vezes até AM estrela B. Tá? Independente da forma como você calcula, o número de multiplicações realizadas em A vezes B é sempre o mesmo. É sempre n vezes m vezes p. Tá?
Vamos ver aqui quando a gente faz desse primeiro jeito aqui. A gente vai fazer... São essencialmente 3 laços alinhados, né? O primeiro, ele vai variar nas colunas de B. Quantas colunas de B? Tem P colunas. Tá? E aí, para calcular cada uma das colunas, eu vou calcular os elementos, o elemento da primeira linha, depois o elemento da segunda linha. Como é que eu calculo quantos elementos diferentes eu tenho em uma linha? Ah, eu tenho M elementos. Tá? E para calcular o primeiro elemento, qual o custo disso? Ah, você tem que multiplicar, né, a primeira linha de A vezes B. A primeira linha de A tem N elementos, certo? Porque são N colunas. E B também, obviamente, tem que ter N elementos. Portanto, isso aqui é P vezes M vezes N. A mesma coisa acontece se você fizer calculando linha por linha. Tá? Isso aqui você pode fazer por conta própria. Bom, a gente já viu 2 formas de fazer uma multiplicação de matrizes. A gente vai ver agora uma terceira forma que é baseada em produtos externos e vai ajudar a gente na hora de decompor uma matriz A como o produto de 2 outras matrizes, B e C. A pergunta que não quer calar é: como é que eu faço essa decomposição? Como é que eu obtenho B e C, que multiplicadas dão uma matriz A? Antes de qualquer coisa, vamos revisar o produto externo. O produto externo de 2 vetores, digamos 2 vetores coluna, U e V, ele é denotado por esse X com essa bolinha em volta normalmente. No caso de vetores coluna, o produto externo V é a mesma coisa que U vezes V transposto. Então, eu tenho essencialmente uma coluna multiplicada por uma linha. É importante notar que o produto externo de 2 vetores vai me dar uma matriz. Então, se U tem tamanho 4 e V tem tamanho 3, o produto externo dá uma matriz 4 por 3. Como é que a gente calcula essa matriz? É simplesmente multiplicação de 2 matrizes. Então, usando aqui os produtos internos, eu tenho primeira linha vezes a primeira coluna. Ah, 1V1. Primeira linha vezes a segunda coluna, 1V2. E assim por diante. Então, dá para ver que todo mundo que aparece na primeira linha vai aparecer multiplicado por U1. Todo mundo da segunda linha vai aparecer multiplicado por U2 e assim por diante. Analogamente, todo mundo que aparece na primeira coluna é multiplicado por V1, segunda coluna V2, terceira coluna V3. Esse é o produto externo de 2 vetores. Agora que a gente já conhece as 3 formas de se calcular uma multiplicação de matrizes, vamos pensar no processo oposto, no processo de decomposição de matrizes. Ou seja, como é que eu faço para pegar uma matriz A e escrevê-la como um produto de 2 matrizes B e C? Para isso, a gente vai ter que voltar lá naquela ideia de colunas linearmente independentes. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz 3 por 3, ou seja, que tem 3 colunas, mas 2 colunas podem ser escritas como múltiplos da outra coluna. Tá? Então, digamos que eu resolvo usar só a primeira coluna e eu tenho que as outras 2 podem ser reconstruídas a partir dessa. Eu vou usar isso na minha decomposição de matrizes e vou escrever aqui, né, como sendo o meu produto B e C, eu vou escrever aqui todos as colunas que são linearmente independentes. No caso, só tem uma. Eu escrevi a primeira coluna, mas poderia ter escolhido a segunda ou a terceira. Agora, o que eu preciso fazer é multiplicar a matriz B por uma matriz C de maneira a reconstruir a matriz original. Se essa matriz é 3 por 1, a matriz C precisa ser 1 por 3. Okay? E aí a gente consegue ver aqui o seguinte, né? O produto de B pela primeira coluna de C tem que reconstruir, né? Tem que me retornar a primeira coluna da matriz A. Portanto, qual deve ser o número que deve ocupar a primeira posição de C? Exato, o número 1. Segunda posição de C, número 3. E, por fim, número 8. Com isso, a gente escreveu, né, a matriz A como um produto de 2 outras matrizes. Vamos olhar esse produto das outras 2 perspectivas. Né? A gente pode pensar como sendo essa linha multiplicada por 1, retornando a primeira linha aqui. Essa linha multiplicada por 2, pelo segundo elemento, né, de B, retornando essa segunda linha. E essa linha multiplicada pelo terceiro elemento de B, retornando essa linha aqui.
Por fim, a gente pode pensar nisso como sendo o produto externo, né, de B e C, e dá para ver que isso vai retornar exatamente a mesma matriz. No nosso exemplo com dois vetores linearmente independentes, a gente pode fazer exatamente o mesmo processo. A minha matriz B vai ser a matriz onde cada coluna é um desses vetores linearmente independentes. Tá? Então, agora eu tenho uma matriz 3 por 2, e para recuperar a matriz 3 por 3, eu preciso multiplicar por uma matriz 2 por 3. Certo? Quem é que eu vou colocar aqui na primeira posição? Como é que eu faço para reconstruir a primeira coluna a partir dessas duas colunas aqui da minha matriz B? Bom, vai ser uma vez a primeira coluna, mais 0 vezes a segunda coluna. Pronto. Como é que eu faço para reconstruir a segunda? 0 vezes a primeira coluna, mais uma vez a segunda coluna. E, por fim, para retornar a terceira matriz, uma vez a primeira coluna, mais uma vez a segunda coluna. Usando aquela última forma de se fazer multiplicação de matrizes que a gente aprendeu, que é baseada nos produtos externos, a gente pode escrever o produto dessas duas matrizes, ou o produto de duas matrizes A e B quaisquer, como uma soma de produtos externos. Então, eu tenho aqui, vou colocar um caso genérico AB. Tá? A tem M linhas e N colunas, e B tem N colunas e P linhas. Isso aqui pode ser visto como pegar a primeira coluna de A, que eu vou chamar de A1, e fazer o produto externo com a primeira linha de B, que eu vou chamar de B transposto 1, e somar isso aqui com a segunda coluna de A, produto externo, com a segunda linha de B, que eu vou chamar de B transposto 2, e assim por diante, até finalmente a enésima coluna de A. Opa, ficou uma cor diferente aqui. Produto externo com a enésima linha de B. Então, usando essa ideia aqui para fazer essa multiplicação de matrizes que aparece nesse canto superior direito, eu tenho que 2, 3, 5, 1, 1, 7 vezes a matriz 1, 0, 0, 1, 1, 1 é igual a soma de duas matrizes, soma do produto externo, soma de dois produtos externos. O primeiro vai ser 2, 3, 5 com 1, 0, 1. E o segundo vai ser 1, 1, 7 com 0, 1, 1. Vamos fazer essas contas aqui. Vai ficar pequenininho, mas vamos lá. Duas matrizes aqui somadas. Tá? A primeira matriz, eu estou multiplicando 2, 3, 5 por 1, depois por 0 e depois por 1. No caso do 1, 1, 7, eu estou multiplicando por 0, por 1 e depois por 1. Se você somar essas duas matrizes, você vai ver que a gente recupera a matriz original. A decomposição de A, que a gente viu no slide anterior, é conhecida como decomposição CR, onde C correspondem a colunas e R correspondem a linhas, ou rows em inglês. Embora a decomposição CR não seja muito famosa, é fundamental entendê-la para que você consiga entender as próximas decomposições que a gente vai ver ao longo do curso. Como é que a gente faz a decomposição CR? A gente construiu a primeira matriz a partir das colunas linearmente independentes de A. Portanto, se uma das colunas de A não apareceu aqui, ela pode ser escrita como uma combinação linear das colunas que apareceram. E quanto à segunda matriz, a gente construiu coluna a coluna, tentando identificar a combinação linear necessária para reconstruir cada uma das colunas de A. Então, a gente viu, por exemplo, que somando uma vez a primeira coluna com 0 vezes a segunda coluna, a gente tem
a primeira coluna de A. Se você contar o número de colunas que aparecem na primeira matriz, você tem exatamente o número de colunas linearmente independentes de A. Portanto, o número de colunas dessa matriz é o que a gente chama de posto de coluna de A. Uma coisa que não é tão óbvia quanto essa é que o número de linhas da segunda matriz ela vai me dar também o número de linhas linearmente independentes de A. Portanto, o número de linhas dessa matriz é o posto de linha de A. Só que como o número de linhas da segunda matriz tem que ser igual ao número de colunas da primeira matriz, a gente tem que o posto de coluna de A é igual ao posto de linha. Portanto, a gente chama simplesmente de posto. Para você observar que a gente consegue reconstruir as linhas de A, basta pensar nas multiplicações das linhas da primeira matriz pela segunda matriz. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as matrizes C e R da decomposição CR. Primeiro, a matriz C, que é essa daqui, ela consiste nas colunas linearmente independentes de A. Portanto, você pode reconstruir as colunas de A partir de combinações lineares das colunas dessa matriz. Indo um pouco mais além, você consegue escrever qualquer combinação linear que você escreva com as colunas de A, você consegue escrever com as colunas de C. Portanto, essa matriz C ela vai gerar o espaço coluna de A. Para quem esqueceu o que é o espaço coluna de A, é o espaço formado por todos os vetores AX, tal que X pertence ao Rn, considerando uma matriz A M por N. Como esses vetores são linearmente independentes por construção, eles formam uma base para esse espaço coluna. Vamos pensar agora na matriz R. Essa matriz R também pode ser usada para reconstruir as linhas da matriz A. Tá? As linhas da matriz A são as colunas de A transposto. Podemos pensar dessa forma. Então, se eu consigo reconstruir todas as linhas da matriz A, eu consigo reconstruir também qualquer combinação linear das linhas da matriz A. Esse conjunto de todas as combinações lineares das linhas da matriz A é conhecido como espaço linha de A. E normalmente é denotado por C de A transposto. É como se fosse o espaço coluna de A transposto. E a gente pode escrevê-lo formalmente como sendo o conjunto de todos os vetores A transposto Y, tal que o Y pertence ao Rn. Ao longo desse curso, a gente vai ver as 5 fatorações ou decomposições de matrizes mais importantes que existem. A primeira é a decomposição LU, onde L é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior. L vem de Lower Triangular e U vem de Upper Triangular. A segunda é a decomposição QR, onde Q é uma matriz ortogonal e R é uma matriz triangular superior. A terceira é conhecida como decomposição espectral. Em alguns casos, A admite uma decomposição do tipo X vezes lambda maiúsculo, que é uma matriz diagonal, vezes a inversa de X. Nessa diagonal, a gente tem os autovalores, nessa matriz diagonal, a gente tem os autovalores da matriz A. Quarta, no caso de matrizes simétricas, a decomposição espectral, que a gente viu no item 3, ela assume uma forma especial, onde a matriz X é uma matriz ortogonal, e a inversa de uma matriz ortogonal é a sua própria transposta. A última decomposição que a gente vai ver é a decomposição em valores singulares, SVD, onde U e V são matrizes ortogonais e sigma é uma matriz diagonal que contém os valores singulares da matriz A. A boa notícia é que você já sabe fazer a decomposição LU. Ela é basicamente a eliminação de Gauss. Então, tem aqui um exemplo de sistema. Eu vou chamar x de x1 e y eu vou chamar de x2 para facilitar um pouco a minha notação. Essencialmente, eu tenho essa matriz aqui.
1, 2, 3, menos 2, que multiplicado pelo vetor x1, x2, dá 7 e menos 11. Observa que esse sistema vai ter solução se 7 e menos 11 estão no espaço coluna dessa matriz. Se existe uma combinação linear da primeira e da segunda coluna que me retorna o ponto 7 e menos 11. Beleza, como é que a gente faz a eliminação de Gauss? Eu vou ter que pegar a primeira linha, multiplicar por alguma constante, né, e somar com a segunda linha. No caso, dá para ver aqui que constante, né, pela qual eu quero multiplicar é o menos 3. De forma que eu tenha menos 3 com 3, vai dar zero, vai zerar os elementos que estão abaixo, o elemento que está abaixo da diagonal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 0, e aqui eu tenho 2 vezes menos 3, dá menos 6, com menos 2, menos 8. x1, x2. E é muito importante fazer também as contas do outro lado da equação. Então, o 7 permanece do jeito que está. 7 vezes menos 3, menos 21, com menos 11 dá menos 32. Beleza, acabei de fazer aqui o escalonamento usando a eliminação de Gauss, certo? E a pergunta é, quem são as matrizes L e as matrizes U? A matriz U é a própria matriz que você obtém ao final da eliminação de Gauss. Você vai escalonando de maneira a obter uma matriz triangular superior, que a gente chama de U. Eu não vou entrar em detalhes, mas a matriz L ela é uma matriz triangular inferior unitária. O que quer dizer unitária? Quer dizer que os elementos da diagonal são iguais a 1. Tá? E ela é uma matriz tal que, multiplicada por U, me retorna a matriz A. Por isso, a decomposição é A igual a LU. Logo, se você fizer as contas, você vai ver que colocando um 3 aqui, que é exatamente o sinal oposto desse cara aqui, eu tenho a matriz que eu quero, né? A matriz que é tal que L vezes U é igual a A. Quando você quer resolver, então, o sistema, a gente poderia fazer aquele método da substituição, né? Eu uso aqui o x2, menos 8x2 é igual a menos 32, então tem que x2 igual a 4 e depois substituir na equação anterior. Mas, a rigor, quando você tem uma decomposição LU, a gente vai resolver esse sistema através da resolução de dois sistemas triangulares. Tá? O que isso quer dizer? Eu quero resolver alguma coisa do tipo AX igual a B. Só que agora eu vou substituir A por LU, então eu tenho LUX igual a B. Poxa, mas Murai, como é que eu faço, como é que eu resolvo esse sistema onde eu tenho duas matrizes multiplicando o x? Bom, basta ver que U vezes x dá um outro vetor. Tá? Uma matriz U vezes um vetor coluna x dá um vetor que eu vou chamar de y. E aí, eu não sei quem é y, eu não sei quem é x, logo eu não sei quem é y. Mas eu posso resolver Ly igual a b e encontrar y. Esse sistema é tranquilo de resolver, o custo computacional é da ordem de n ao quadrado. Então, é relativamente rápido, né, mesmo para sistemas muito grandes. Bom, uma vez que você encontra y, a gente consegue encontrar x. Porque eu tenho que u vezes x é igual a y. Então, eu resolvo agora um sistema triangular, só fazendo as substituições de baixo para cima, né? E aí eu encontro x. Vamos ver aqui numericamente como é que isso fica, para que fique um pouco mais claro, né? Quem é a matriz L? A matriz L é 1, 3 e 1. O que eu não coloquei aqui é 0, tá? Multiplicado por y1, y2 é igual a b. Quem é b? É a matriz original, tá? É o vetor original, 7 e menos 11. E daí? E daí que, com isso, eu consigo obter y1 direto, né? Y1 vale 7. E aí, se você fizer 3 vezes 7, 21, mais y2, tem que ser igual a menos 11. Logo, y2 é igual a menos 32. Beleza, e aí? Agora você já encontrou o y. Agora a gente vai encontrar o x fazendo u vezes x igual a y. Quem é a matriz U? 1, 2, 0 e menos 8. Isso aqui multiplicado x1, x2 vai ser igual
ao meu vetor y. Quem é y? 7 e menos 32. Daqui a gente obtém x2 direto, 4. E aí, usando a primeira equação, a gente tem x1 mais 2x2 igual a 7. Vamos substituir aqui logo de uma vez quem é x2, né? x2 é 4, então 2x2 é 8. Isso aqui é igual a 7. x1 é igual a menos 1. Dá para ver claramente que, para resolver cada um desses dois sistemas triangulares, o número de operações, o número de multiplicações, vai ser da ordem de n ao quadrado, porque a gente tem aqui quantas multiplicações a gente faz para calcular o y1. Tá, tem que multiplicar 1 por y1, e isso aqui vai dar 7. Né? Na verdade, a gente precisa simplesmente dividir o 7 pelo coeficiente que aparece aqui, que no caso é 1. Portanto, eu tenho 0 multiplicações na primeira linha. Na segunda linha, eu já tenho que multiplicar o 3 pelo y1 que eu encontrei na equação anterior. Então, tenho uma multiplicação e uma divisão. Aí, se eu tivesse mais linhas, né, eu teria 2 multiplicações, 3 multiplicações, até finalmente n menos 1 multiplicações. Se você somar isso aqui, vai ter uma coisa que é da ordem de n ao quadrado multiplicações. N ao quadrado sobre 2, né, se você quiser uma constante. E aqui a gente também tem a mesma coisa na ordem de n ao quadrado multiplicações. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complexo de um sistema envolvendo 3 equações e 3 variáveis. A matriz A, nesse caso, é 1, 1, 3, 2, menos 4 e 6, 3, menos 9 e menos 3, que multiplicados pelo vetor x dão o vetor 5, 18 e 6. Ok, a primeira coisa que eu faço é multiplicar a primeira linha por menos 2, somar a segunda, multiplicá-la por menos 3 e somar a terceira. Quando a gente faz isso, a gente vai ter a matriz 1, 1, 3, e aí o que eu tenho? Vai ficar menos 2 com 2 dá 0, menos 2 com menos 4, menos 6, menos 6 com 6 dá 0, e aí eu tenho menos 3 com 3 dá 0, menos 3 com menos 9, menos 12, menos 9 com menos 3, menos 12 também. Essa é o resultado, né, dessa multiplicação da primeira linha por menos 2, somar a segunda, multiplicar a primeira linha por menos 3, somar a terceira. Se eu quiser reverter para a matriz original, o que eu tenho que fazer? Né? Bom, se eu colocasse aqui a matriz de identidade, eu teria exatamente a mesma matriz. Só que o que eu quero fazer é pegar a primeira linha aqui, certo? E multiplicar por 3 agora e somar a terceira linha. Tá? Ou então multiplicar por 2 e somar a segunda linha. Para que eu faça isso, né, de maneira a recuperar a segunda linha que eu tinha aqui em cima, eu preciso dizer aqui, olha, eu quero que a minha segunda linha seja uma combinação linear de 2 vezes a primeira linha com 1 vez a segunda linha. Assim como essa terceira linha aqui vai ser uma combinação linear de 3 vezes a primeira linha com 0 vezes a segunda linha com 1 vez a terceira linha. Isso, portanto, é a minha matriz L desse passo aqui, que multiplicado por x, ele continua dando o mesmo vetor. Tá? Por que eu não estou fazendo as contas com esse vetor? Porque essa matriz aqui, L vezes U, é essencialmente a matriz original. Bom, eu posso agora pegar essa segunda matriz e repetir o processo. Agora eu tenho que multiplicar a segunda linha por uma constante e somar a terceira. Que constante é essa? Menos 2. Qual vai ser o resultado dessa operação? Eu vou ter 1, 1, 3 na primeira linha, que não se modifica, 0, menos 6 e 0 na segunda linha, que não se modifica, e na terceira eu tenho 0, menos 6 vezes menos 2 dá 12, somado com menos 12 dá 0, e aqui 0 vezes menos 2 com menos 12 vai dar menos 12. Beleza. Qual que é a operação reversa a essa aqui que eu acabei de fazer? Bom, eu não vou mexer na segunda linha, deixar ela do jeito que está. E eu vou
somar a primeira linha 0 vezes, a segunda linha 2 vezes e a terceira linha 1 vez, para poder reconstruir a minha terceira linha original. Então, essa segunda matriz aqui, ela é igual ao produto dessas duas matrizes. Portanto, eu posso escrever A como sendo o produto de 3 matrizes, certo? Eu tenho aqui, essa aqui é a primeira matriz. 1, 2, 1, 3, 0, 1. Eu tenho... Agora, essa matriz aqui, que seria a matriz 2, ela na verdade foi decomposta no produto de duas outras matrizes. Então, eu tenho que essa aqui vai ser minha matriz 2, essa aqui vai ser minha matriz 3. Eu tenho 1, 0, 0, 1, 2, 1 e, finalmente, 1, 1, 3, 0, menos 6 e 0, 0, 0 e menos 12, que é uma matriz triangular superior. De onde vem a matriz L triangular inferior? Ela vem do produto dessas triangulares inferiores que apareceram antes. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que basta encaixar os números nas posições da matriz anterior. Tá? Então, esse 2 vai aparecer aqui e 1 aqui. Esse é o produto de duas matrizes triangulares inferiores, dá uma matriz triangular inferior também. Então, apenas copiando aqui a segunda matriz, eu tenho uma decomposição LU. Ok, e aí, a partir disso, como é que eu faço para resolver o sistema? A mesma coisa, a gente tem LUx igual a B, eu vou chamar o x de y, vou resolver LY igual a B para encontrar y, e depois eu faço o x igual a y já foi encontrado, né? Agora falta encontrar x. E encontrei x. Observa que o custo principal, né, o maior custo aqui, vem de encontrar essa decomposição aqui. A decomposição LU, ela tem um custo que é da ordem de n ao cubo. Né? Eu vou adicionar aqui a constante, embora não seja muito comum nessa notação, 1/3 de n ao cubo. O custo para se resolver cada um desses sistemas aqui é meio de n ao quadrado, tá? Para cada um desses dois sistemas. Ora, mas professor, o custo da decomposição da eliminação de Gauss também é 1/3 de n ao cubo. Qual a vantagem de fazer isso em 2 passos? Né? Por que eu simplesmente não calculo a matriz triangular superior e resolvo um único sistema? A grande vantagem de se fazer isso é que, caso o vetor B aqui desse lado seja modificado, você consegue reaproveitar as matrizes L e U e fazer apenas essa segunda parte aqui do cálculo, que tem um custo muito mais baixo, certo? Então, se a gente tem aqui uma matriz AX igual a um vetor B1, então eu vou chamar a solução desse sistema aqui de X1. Beleza, encontrei X1 fazendo a decomposição LU, que tem um custo da ordem de n ao cubo, e aí encontrei aqui x1. Ok. Agora, no dia seguinte, você vem e me diz, olha, não é mais B1, agora é B2. Então, eu quero saber quem é x2. Em vez de fazer essa decomposição de novo, eu vou usar o mesmo LU, porque A é decomposto em LU independente de B. E aí, eu vou simplesmente resolver aqueles dois sistemas triangulares de forma a obter x2 com um custo meio de n ao quadrado. Uma analogia super bacana para a decomposição LU é o processo de se descascar uma cebola, camada por camada, até que você chegue nas partes mais internas da cebola, ou no caso da matriz. Para entender essa analogia, considere o seguinte exemplo de uma matriz A 2x2, onde as colunas são 2, 4 e 3, 7. Se você repetir os passos dos slides anteriores para obter a decomposição LU, você vai chegar aqui nessa matriz L e nessa matriz U. O produto dessas duas matrizes pode ser visto como uma soma de produtos externos, onde eu pego aqui a primeira coluna de L vezes a primeira linha de U, mais a segunda coluna de L vezes a segunda linha de U. Aqui embaixo eu escrevi exatamente essas operações.
Se você fizer as contas, a gente tem aqui 2, 3, 4, 6, somado com 0, 0, 0, 1, que recupera exatamente a matriz original, 2, 3, 4, 7. Observa que esse primeiro produto externo, ele já recuperava exatamente a primeira coluna e primeira linha da matriz original. Isso tem que ser assim porque o segundo produto externo, né, ele não vai poder afetar de nenhuma maneira a primeira linha e a primeira coluna. O que ele faz é justamente corrigir a segunda linha e a segunda coluna, somando ou subtraindo alguma quantidade. Então, o que era 6 antes passou a ser 7. Certo? Se a gente tivesse uma matriz com mais colunas, ou mais precisamente com um posto maior, a gente precisaria de mais produtos externos para poder recuperar essa matriz. Vamos pensar no caso aqui de uma matriz grandona, N por N. Tá? Essa matriz ela vai ser escrita como produto de L pela matriz U. Certo? L triangular inferior, U triangular superior. Quando a gente faz... observa essa multiplicação como a soma de produtos externos, então a gente tem essa primeira linha, essa primeira coluna de L multiplicada pela primeira linha de U. Isso aqui vai recuperar exatamente a primeira coluna e primeira linha de A. Quando a gente passa aqui para o segundo produto externo, a gente tem aqui a segunda coluna de L multiplicada pela segunda linha de U. Como tem um 0 aqui e um 0 aqui, isso aqui não vai afetar. Isso aqui vai me dar uma matriz com 0 na primeira coluna e 0 na segunda e 0 na primeira linha. Portanto, isso não vai afetar os números que já foram reconstruídos aqui. O que isso aqui vai fazer vai ser somar uma outra matriz, né, nessa parte aqui restante da matriz A, certo? E o papel dessa matriz vai ser recuperar de maneira perfeita aqui os elementos que estão na segunda linha e na segunda coluna. E a mesma coisa quando você pegar aqui a terceira linha de L, a terceira coluna de L multiplicada pela terceira linha de U. Isso vai me dar uma matriz com 0 nas duas primeiras linhas, 0 nas duas primeiras colunas, portanto não vai afetar os números que já foram reconstruídos. E vai somar alguma coisa aqui nesse instante, de maneira a recuperar perfeitamente esses números que estão nessas posições em verde. Vamos ver agora a decomposição QR. Como eu disse antes, Q é uma matriz ortogonal e R é uma matriz triangular superior. Poxa, Murai, mas o que é uma matriz ortogonal? Matriz ortogonal é uma matriz quadrada cujas colunas são ortonormais. Ortonormais quer dizer que elas são ortogonais entre si. Se você fizer o produto interno de duas colunas diferentes, isso dá 0. E cada coluna, né, digamos a coluna Q, ela tem norma euclidiana igual a 1. Uma consequência disso é que as linhas também serão ortonormais. A gente pode ver isso aqui. Vamos pensar, então, numa matriz Q ortogonal e ver o que acontece quando eu faço o produto de Q transposto por Q. Tá? Então, a minha matriz Q aqui, eu vou desenhar com as colunas Q1, Q2 ortonormais. Tá? Digamos que tenha N colunas. O que acontece quando eu pré-multiplico essa matriz por Q transposto? Então, as colunas passam a ser linhas, certo? Então, eu tenho aqui Q1 transposto, Q2 transposto, até Qn transposto. Beleza. Qual vai ser o resultado que vai aparecer aqui nessa primeira posição da matriz resultante? Aqui eu tenho, essencialmente, Q1 transposto vezes Q1. Isso aqui é a mesma coisa que pegar cada um dos elementos de Q1, elevar ao quadrado e somar. Ou seja, é a mesma coisa do que a raiz da norma de Q1. Na verdade, não a raiz, né, mas a norma de Q1 elevado ao quadrado. Se a norma de cada um dos vetores é 1 elevado ao quadrado, vai dar 1 também. Agora, quem é que vai aparecer aqui nessa segunda posição? Vai ser Q1 transposto vezes Q2.
Como Q1 e Q2 são ortogonais, então vai aparecer um zero aqui. Q1 transposto vezes Q3, zero também. Então vão aparecer vários zeros, certo? Na segunda linha eu tenho Q2 transposto vezes Q1, zero também. Agora eu tenho Q2 transposto vezes Q2, é 1. Dá para ver aqui que só vão aparecer 1 nas posições da diagonal. Portanto, essa daqui vai ser uma matriz identidade. Então, olha só, eu tenho que Q transposto vezes Q é a matriz identidade. Então, existe uma matriz que multiplica Q que dá a identidade. Com isso, eu tenho que a inversa da matriz Q é transposta, certo? O que é uma matriz inversa? É a matriz que, quando você multiplica, você obtém a identidade. Então, eu pré-multipliquei Q por Q transposto, obtive a identidade, portanto, a transposta é a própria inversa de Q. Da mesma forma, se a gente fizer Q vezes Q transposto, a gente tem que ter a identidade, já que Q transposto é a inversa de Q. Com isso, a gente consegue mostrar também que as linhas são obrigatoriamente ortonormais. A gente vai ver na aula sobre decomposição QR que essas matrizes Q são matrizes ou de reflexão em relação a algum eixo, né, ou em relação a alguma reta, algum plano, ou matrizes de rotação. Portanto, se eu estou sempre refletindo ou rotacionando os vetores, os ângulos serão preservados. Então, o ângulo entre U e V vai ser também um ângulo entre QU e QV. Essa notação aqui é para mostrar o produto interno entre U e V, tá? Que está diretamente relacionado ao ângulo entre dois vetores. A gente tem que o cosseno do ângulo entre U e V é o produto interno de U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Tá? Isso aqui é o que eu escrevi como angle bracket U, V, angle bracket. Da mesma forma, o comprimento ele vai ser preservado, certo? Ela é uma matriz, Q é uma matriz, né, quando ela é ortogonal, tal que Q vezes U tem a mesma norma de U. Nesse slide, você encontra alguns exemplos de matriz de rotação. Toda matriz de rotação ela é uma matriz ortogonal. Então, temos aqui rotação em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, em relação ao eixo z de um vetor no R3. Vamos ver agora a decomposição espectral. Seja A uma matriz quadrada M por M e lambda uma matriz diagonal tal que A possa ser escrita como produto de uma matriz X pela matriz diagonal lambda por X inversa. Então, eu quero saber o que significa A vezes X. Né? Eu posso substituir A por X lambda X inversa e multiplicar isso aqui por X. A vantagem de se fazer isso é que eu consigo cancelar aqui X inversa com X da matriz identidade, certo? Que não tem nenhum efeito aqui ao multiplicar X lambda. Vamos desenhar aqui essas matrizes. Eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz X, e aqui vale a pena escrever as colunas, né? X1, X2 até Xm. E eu tenho, finalmente, X vezes lambda. Lambda é uma matriz diagonal, eu vou colocar os elementos na diagonal como lambdas minúsculos. Tá? Até lambda m. Obviamente, tudo que está fora da diagonal é igual a zero. O que acontece quando eu multiplico uma matriz por uma matriz diagonal? Para responder essa pergunta, a gente vai quebrar de novo, né, essa multiplicação em multiplicação de matriz por cada uma das colunas e esses resultados vão ser concatenados. Então, tenho aqui primeiro a matriz X vezes essa primeira coluna aqui. Essa primeira coluna diz que eu vou fazer uma combinação linear das colunas de X, multiplicando a primeira por lambda 1 e multiplicando as seguintes por zero, certo? Então, o resultado que aparece aqui na primeira coluna é simplesmente lambda 1 x1. Na segunda coluna, lambda 2 x2.
e na mésima coluna, lambda m xm. Beleza. Agora, a gente pode quebrar essa igualdade aqui, né, em várias colunas, né? Eu posso pegar aqui essa matriz A, multiplicar pela primeira coluna, e isso aqui tem que dar essa primeira coluna. Daqui a gente tem A vezes x1 é igual a lambda x1. Agora eu faço a mesma coisa com a segunda coluna, certo? A vezes x2 é igual, na verdade aqui era para ser lambda 1, né? Então A vezes x2 é igual a lambda 2x2. Isso aqui nada mais é do que a equação de alto valor e alto vetor. Então olha só que legal, se A admite uma decomposição desse tipo, quer dizer que os lambdas são os autovalores correspondentes aos autovetores, as colunas que aparecem em X. Vamos ver agora o que acontece ao fazer uma decomposição espectral de uma matriz simétrica. Então, seja essa uma matriz simétrica, ou seja, onde a transposta é igual à própria matriz, como nesse exemplo aqui, que você pode verificar. A decomposição espectral de matrizes simétricas, ela assume uma forma especial. Aquele nosso x vezes lambda vezes inversa de x, ele passa a ser descrito dessa maneira aqui, onde a matriz de autovetores ela é uma matriz ortogonal. Portanto, a sua inversa é a própria transposta dessa matriz. Uma característica interessante no caso de matrizes simétricas é que essa decomposição, que a gente pode escrever aqui como sendo o Q, né, uma matriz ortogonal, vezes a matriz lambda, vezes Q transposto, pode ser visto como uma soma de matrizes de posto 1. Como é que a gente faz para ver isso? Pega aqui o produto de Q e lambda, certo? Então eu tenho que esse produto vai ser simplesmente multiplicar cada coluna pelos respectivos lambdas. Então eu tenho lambda 2 Q2 e assim por diante. Lambda m Qm, certo? E, por fim, a decomposição em valores singulares ela pode ser aplicada a qualquer matriz A. Ela não precisa ser quadrada, não precisa ser simétrica, e ela vai resultar no produto de três matrizes. Uma matriz ortogonal U, vezes uma matriz diagonal sigma maiúsculo, vezes a transposta da matriz ortogonal V. Embora a transposta de uma matriz ortogonal também seja ortogonal, a gente ressalta o fato de que V é transposto, porque em geral a gente está interessado nas linhas dessa matriz V transposto ou, equivalentemente, nas colunas da matriz V. Isso porque as colunas da matriz U formam o que a gente chama de vetores singulares esquerdos de A e as linhas da matriz V transposto formam os vetores singulares direitos de A. Quanto aos elementos que aparecem na matriz diagonal, eles são chamados de valores singulares de A. Eles podem ser vistos como um análogo aos autovalores, no caso de matrizes que não são quadradas. No entanto, não existe um único conjunto de vetores análogo ao que seria o conjunto de autovetores quando a matriz A não é quadrada. Na verdade, existem dois conjuntos de autovetores, entre aspas, que a gente chama de vetores singulares esquerdos U e vetores singulares direitos V. Os vetores U são ortonormais entre si e formam as colunas de U. Já os vetores V são ortonormais também e formam as colunas de V, ou equivalentemente, as linhas da matriz V transposto. Como eu disse antes, o análogo ao conjunto de autovalores são os chamados valores singulares que aparecem nessa matriz sigma. Então, para fechar a aula de hoje, um pequeno resumo do que a gente viu. Vimos três formas de fazer multiplicação de matrizes. Vimos a decomposição CR em colunas linearmente independentes e um conjunto de linhas. Falamos sobre espaço-coluna novamente e vimos espaço-linha. E falamos também sobre 5 tipos de decomposição muito importantes, que são a decomposição LU, QR, decomposição espectral,
caso particular da decomposição espectral onde a matriz é simétrica, e a decomposição em valores singulares, também conhecida como SVD.